Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Sporting 1. Foi o primeiro jogo entre candidatos ao título, o que decorreu esta noite na Pedreira, em Braga. Um jogo emocionante, com resultado sempre incerto. Podia ter caído para qualquer dos lados, se fizermos bem as contas àquilo que foi, sobretudo a segunda parte. Mas um jogo com poucas ocasiões de golo. A serem, afinal de contas, o resultado de uma partida em que o Sporting teve alguma superioridade no meio-jogo, mas não foi depois capaz de consolidar essa superioridade que conseguia ter no meio-jogo e transformá-la em situações claras de gol. Daí que o jogo não tenha tido, assim, tantas situações de gol quanto isso. Aliás, basta olhar para o índice de golos esperados ou de uma equipa ou da outra. Nenhuma das duas chegou sequer ao índice de 0,5, pelo que o empate acaba por se justificar. Mas, já o disse aqui, melhor capacidade do Sporting para ligar o seu jogo, quer através de ataques súbitos à profundidade de Gyökeres, que terá feito o pior desafio desde que chegou a Alvalade, sempre muito em jogo, mas com muitos erros na tomada de decisão, alguns erros técnicos também, sobretudo no controle de bola, a levarem-no a perder muitas bolas que lhe eram endereçadas, por vezes em situações situações promissoras que podiam dar origem a ataques à baliza de Mateus Magalhães e que se foram perdendo um pouco por causa disso. No Sporting, destaque para a belíssima exibição dos três de trás. Diomande fez um excelente jogo. Aliás, é ele que faz a assistência para o golo de Pedro Gonçalves, com que os Leões se colocaram em vantagem. E também para Yulman, que pelo menos até sair, naquela que pareceu uma decisão difícil de justificar por parte de Ruben Amorim, foi mandando no meio-campo e sendo capaz de meter os tais passos verticais que ele vai metendo no corredor central, fazendo a bola chegar com qualidade por dentro aos homens da frente, sobretudo a Pedro Gonçalves e, por vezes, também a Paulinho, menos Gyökeres, que, de facto, pareceu menos em jogo hoje. Quanto ao Sporting Clube Braga, a equipa pode ter acusado, de certa forma, alguma fadiga do facto de ter jogado a meio da semana em Atenas contra o Panathinaikos, mas teve sempre muitas dificuldades para jogar por dentro. O Braga só foi perigoso quando metia a bola nos corredores laterais, mas poucas vezes conseguia fazer a ligação com Bruma, que era, durante a primeira parte, a principal seta apontada ao meio-campo leonino, e só depois da entrada de Álvaro Jaló, na segunda parte, é que acabou por vir a ser minimamente perigoso para o último reduto leonino. O Braga, na segunda parte, teve mais bola, mas a verdade é que o Sporting se sentiu sempre confortável a defender baixo, a defender com toda a equipa muito próxima da área da baliza de Adam, o que, por outro lado, também potenciava mais a capacidade para sair nos tais ataques rápidos de que o Sporting, volto a dizê-lo, já o disse aqui numa edição anterior do Futebol de Verdade, está a abusar, acabando por abdicar de ter posses mais prolongadas e ter ataques mais planeados. Ora, foi precisamente num ataque mais planeado, com subida em posse de um dos centrais, Diomande, que o Sporting marcou o seu golo. Mas não nos adiantemos ao tempo, olhamos para os 11 iniciais, apresentados pelas duas equipas. Ruben Amorim entrou em campo exatamente com os mesmos 11 que tinha feito alinhar em casa contra o Futebol Clube Famalicão na semana passada. O mesmo 3-4-3 com Gyökeres e Paulinho a jogarem como pontas de lança. Pedro Gonçalves a juntar-se mais vezes a um meio-campo formado por Yulman e Morita. E depois os dois alas, Gaio à direita, com Fresneda já no banco e viria a estrear-se na segunda parte, e Nuno Santos pela esquerda. Os centrais, também os mesmos, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio, à frente de António Adão. Quanto ao Sporting Clube Braga, fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha ganho na terça-feira em Atenas ao Panathinaikos, que foi a entrada de Pizzi para a saída de Álvaro Jaló. Isto é, Artur Jorge optou por abdicar de um ala mais veloz, com mais capacidade para entrar pela defesa adversária, para meter em campo um jogador mais capaz de ligar o jogo, mais capaz de se conectar com os outros médios. O Braga apareceu com Vítor Carvalho ao lado de André Horta, ambos no meio-campo, face à lesão que se mantém de Al-Musrati, e Vítor Carvalho fez um belíssimo jogo, até um jogo em que apareceu com alguma frequência na frente, embora sem criar grandes situações de perigo, porque lá está, nenhuma das duas equipas as criou, e depois Pizzi a atacar pela direita, Bruma pela esquerda, Ricardo Horta no apoio a Abel
Abel Ruiz, com a mesma linha defensiva que vem sendo a habitual à frente de Mateus Magalhães. Victor Gomes como lateral direito, Adriano Marinho como lateral esquerdo e José Fonte e Niakate, ambos como centrais. Viu-se de início, lá está, o Sporting com mais facilidade, não só para ligar o jogo dentro, e aqui muito importante a ação, não só dos centrais a subirem com bola, como também de Yulman e Morita, os dois muito bem no jogo, mas depois, quando o Sporting conseguia atrair a equipa do Sporting Clube Braga, conseguia atrair as zonas de pressão do adversário e libertar os jogadores em situações de eventual superioridade numérica noutra zona do campo, acabava por decidir mal, acabava por não fazer chegar a bola em boas condições ao sítio onde podia, de facto, desequilibrar. Ainda assim, depois de um primeiro ameaço que pertenceu ao Sporting Clube Braga, um remate de Ricardo Horta de fora da área, que Adam desviou por cima da barra para canto, foi o Sporting quem marcou. Lá está a tal posse mais prolongada de levar à situação em que Diomande entrou pelo meio-campo adversário com bola controlada, descobriu a presença de Pedro Gonçalves, que bailou bem à frente de Niakate e chutou ao poste mais próximo, surpreendendo Mateus Magalhães e colocando o Sporting na frente por 1-0. Depois disso, o Sporting continuou melhor. Há um golo anulado, bem anulado, diga-se de passagem, a Morten Yulman, depois de uma jogada, uma das jogadas das poucas vezes em que Gyökeres, de facto, não só decidiu bem, como entregou a bola redondinha a quem podia prosseguir a jogada, que foi a Morita. Morita viu a chegada de Yulman, que lhe deu com um remate seco, rasteiro, a fazer a bola entrar junto ao poste da baliza de Mateus Magalhães, só que à frente do guarda-redes do Braga estava em situação irregular Pedro Gonçalves. Portanto, considerou a equipa de arbitragem que teria a presença de Pedro Gonçalves interferido na visão que Mateus tinha do lance e, por isso mesmo, anulou o golo. Foi o que houve até ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting apareceu com Edwards em vez de Paulinho. Veio a explicar depois Ruben Amorim no final que Paulinho tinha treinado debilitado durante toda a semana, que só foi titular mesmo por causa do momento bom em que estava. Vinha marcando em quase todas as partidas, mas a verdade é que com Edwards o Sporting não ganhou aquilo que poderia pressupor-se, que era mais capacidade para explorar as entrelinhas do jogo do Braga. O Braga tinha que alongar a equipa, tinha que se chegar à frente, naturalmente ia deixar espaços, quer fossem na profundidade e esses eram atacados por Gyökeres, quer fossem nas entrelinhas, se a última linha defensiva baixasse para não ser surpreendida por Gyökeres, e aí podia impor-se o tal futebol mais serpenteante de Marcus Edwards. Só que Edwards não entrou também bem na partida, aliás, não tem entrado. Ainda assim, foi de uma ligação entre Edwards e Gyökeres que veio a melhor situação de golo deste início de segunda parte. Edwards percebeu bem a desmarcação de Gyökeres, este chegou à bola, ainda conseguiu tocá-la, mas muito bem a fazer a mancha Mateus Magalhães, a impedir que o sueco fizesse o 2-0 para o Sporting. E do Braga, pouca coisa se via até este momento. Ora, nessa altura, Artur Jorge arriscou e trocou Pizzi por Banza. Assumiu o 4-4-2. Banza próximo de Abel Ruiz na frente, com Ricardo Horta a partir da direita, mas a jogar também ele muito por dentro, dando assim largas às subidas de Victor Gomes, e Bruma a manter-se do lado esquerdo do ataque. Tentava assim o Braga chegar com mais gente à frente, colocar mais perigo próximo da baliza de Adam. O Sporting respondeu com duas trocas, e esta surpreendente, a saída de Morten Yulman, que estava a fazer um belo jogo, mas veio a justificar Ruben Amorim no final, que sentiu que ele estava menos intenso do que Morita. Entrou Daniel Bragança. Percebe-se a intenção de colocar Bragança em campo para ter mais bola, só que Bragança nunca conseguiu ter muita bola nesta altura. Nesta altura era o Braga quem tinha mais bola, era o Braga quem estava em cima no jogo. Entrou ainda Jenny Catamo para o lugar de Nuno Santos, para tentar dar alguma imprevisibilidade ao lado esquerdo, alguma capacidade para sair no 1 para 1. E o Braga, então, aí também fez a substituição que acabou por ser decisiva na partida, que foi a entrada de Álvaro Jaló. Jaló já no ano passado tinha sido decisivo no empate 3-3 entre Braga e Sporting na Pedreira, com um drible em cima de Jogaio, que acabou por dar o gol do empate a Abel Ruiz. Desta vez foi ele que, de livre, marcou aos 78 minutos o gol do empate. Fica a ideia que, entre a colocação da barreira e a sua própria colocação, Adam não terá estado muito feliz nesta bola. Quase que chegava lá, mas o livre era muito próximo e Jaló
Setúbal marcou-o muito bem. Segundo golo marcado de livre direto pelo Braga neste campeonato, a permitir, desta vez, um empate contra o Sporting. Entrou também, nessa altura, Zalazar para o lugar de André Horta, mas enquanto o Sporting tentava refrescar, e o Sporting a seguir ao golo do empate começou a conseguir chegar com mais frequência à frente, começou a ter mais capacidade para sacudir a pressão, também porque me parece que o Braga abdicou um bocadinho de ir com a mesma vontade, ou pelo menos com a mesma intensidade à procura do golo da vitória. Aliás, o Artur Jorge acabou por recompor o seu 4-2-3-1, trocando Abel Ruiz por Rony, para poder ter assim um meio-campo, aliás, um ataque mais distribuído pelos três corredores, e trocou ainda Ricardo Horta por João Moutinho, que se juntou nesta altura a Zalazar e a Vítor Carvalho, voltando o Braga a ter três médios de elevada componente de posse, elevada componente de equilíbrio acima de tudo. Ora, daí até a final não houve mais situações de perigo, acabou por terminar o jogo com um empate, 1-1, já o disse, jogo com um empate que foi justo, merecido pelas duas equipas, porque a verdade é que nenhuma das duas merecia perder o jogo, também nenhuma das duas fez assim tanto para poder ganhá-lo. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.